Acabou a rodada, e você sabe o que acontece quando acaba a rodada. Não acabou a rodada ainda, né? Ainda tem um jogo, mas esse jogo pouco importa. Você sabe o que acontece quando acaba a rodada. A gente vem pra cá pra poder falar se a rodada foi boa ou não foi boa pro Fluminense, qual resultado agradou e não agradou, e assim. Essa rodada, meu amigo, foi uma rodada quase perfeita pro Fluminense. Dos 9 resultados, né, que importavam nessa rodada, vamos botar, dos 9 resultados, até porque teve jogo que já aconteceu desde semana passada. Só 2 foram problemáticos pro Fluminense. Um problema é que um deles foi o do Fluminense. A quarta-feira foi muito boa, foi muito gentil com o Fluminense. O problema é que o Fluminense jogou na terça. Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista por formação, sou tricolor de coração. Você comenta a sua opinião aqui embaixo, deixa o like aqui, que eu sei que você precisa deixar esse like, e se inscreve aqui no canal, porque estamos rumo para chegar aí a 150 mil inscritos. Vamos embora? Vamos lá para nossa famosa já telinha aqui do Brasileirão Série A, da tabela aqui do Globoesporte.com, e a gente começa aqui, deixa eu ter que dar aquela famosa apagadelazinha aqui, a gente começa com esse bom resultado aqui, ó. Por que bom resultado, Gabriel? É o resultado do Cuiabá e Chapecoense. Esse jogo já aconteceu faz um tempo, né, foi na semana passada ainda, que é dia 4, mas foi um bom resultado, porque, meu amigo, a Chapecoense agora, ela não importa de nada mais pra gente. Qualquer ponto que a Chapecoense tirar de qualquer clube é bem-vindo. Vai ser bom resultado. A Chapecoense empata. A Chapecoense tem 17 pontos, já tá matematicamente, por sinal, rebaixada. Tem 15 pontos, aliás. Já tá matematicamente rebaixada, por sinal. Então, assim, qualquer ponto que ela tirar, e principalmente tirando do Cuiabá, que se tivesse vencido essa partida, estaria empatado com a gente em pontos, é sensacional. Então, e nessa semana ela alegrou a gente 2 vezes, contra o Cuiabá e contra o Flamengo. Então, esse empate foi bom, mas o jogo já aconteceu semana passada. Esse daqui eu não preciso nem falar, né? Eu ia botar vermelho, mas eu acho que vermelho não diz muito do que foi esse resultado. Esse resultado foi roxo. Foi péssimo essa derrota do Fluminense. Nossa, mas inacreditavelmente ruim. É desesperador. E o pior é, no pós-rodada, a gente vê o quanto que seria bom se a gente tivesse ganhado e a gente perdeu para um time que estava virtualmente rebaixado. Bem, mas a gente segue aqui, né? O do Atlético Paranaense é um resultado laranja, assim, ele não foi um resultado bom pro Fluminense. Mas também não foi um resultado ruim, esse Atlético Paranaense vencendo o Ceará. Por quê, Gabriel? Bem, já falei aqui do Grêmio e tal. Atlético Paranaense, com essa vitória dele sobre o Ceará, ele chegou a 41 pontos. 31 jogos, tem mais vitórias do que a gente, porque pouco empata. Ou seja, deu uma coladelazinha aqui na gente, né? Deu uma colada. Só que o Atlético Paranaense é o time que menos preocupa de todos esses de baixo, porque é o único time dessa turma aqui de baixo que pode, ganhando alguma das competições que ele tá em 2 finais de Copa, ganhando esses jogos, ele abre uma vaga mais pra baixo. Como ele tá em 2, a chance dele perder essas 2, né? Até acho que ele não é favorito em nenhuma das 2, mas a chance dele perder as 2 não é tão grande. Então, assim, se tem um time que ameaça menos, mas ameaça menos do que, por exemplo, se o Ceará tivesse ganhado a partida e tivesse empatado em pontos com a gente. Então, assim, o Atlético Paranaense, o resultado foi bom? Não, o resultado ideal aqui era o empate. Estava acontecendo, por sinal, então um gol de Pedro Henrique, tava vendo esse jogo. Vi bastante jogo nessa quarta-feira, por sinal. Enfim, o resultado ideal era o empate. A vitória do Atlético Paranaense era menos danosa do que a vitória do Ceará. E aí agora a gente emenda uma série de resultados que eu não vou precisar mudar a cor aqui. Tudo resultado bom. Santos e Red Bull Bragantino. Muito bom esse resultado. O problema é que o Santos tá começando a se empolgar demais, né? Santos tá com 38 pontos. Se começar a empolgar um monte de vitória aí, é um time que eu respeito e que eu não quero que brigue pela Libertadores, não. Mas o Santos, 38 pontos. Mas o dane-se pro Santos é porque é disso aqui, ó. Segurou o Bragantino em 49, eles têm um jogo a mais. Se o Fluminense ganhar esse jogo a menos que tem do que o Bragantino, vai a 45, são 4 pontos de diferença. Mas, sendo bem sincero, nosso assunto não é com o Bragantino mais, né? Já deu pra perceber. Mas ok, foi bom. Segurou aqui a parte da frente. Atlético Mineiro e Corinthians. Esse resultado, então, foi espetacular, né? Espetacular pra gente ver isso daqui, ó. O Atlético Mineiro virtualmente campeão. Tá torcendo pro Atlético Mineiro, Gabriel? Não, meu amigo. Se o Palmeiras for campeão, eu fico feliz do mesmo jeito. O negócio é o Flamengo ser tricampeão, né? E o que já provavelmente não deve ser, né? Mas, enfim, Atlético Mineiro ganhou e, claro, esse sim ainda tá na nossa alça de mira, que é o Corinthians. O Corinthians ficou seguraram o Corinthians aqui com 47 pontos, 5 pontos ainda de diferença em relação... Fluminense, vamos lembrar disso aqui, o Fluminense perdeu pro lanterna moral da competição, a Chapecoense já caiu, mas pro vice-lanterna,
num jogo horroroso e não teve distância. Essa turma aqui toda, ó, e eu vou continuar aqui com o Palmeiras ganhando o Atlético Goianiense. Aliás, depois eu falo do Palmeiras ganhando o Atlético Goianiense, porque eu queria vir aqui, ó, o Fortaleza com São Paulo. Resultado ideal esse daqui. Esse empate era o resultado ideal para esse jogo. Exatamente, o resultado ideal. Não deixa o São Paulo subir, São Paulo não vai a 40 pontos, não fica conversando de Libertadores e também não deixa o Fortaleza embora totalmente, tá aqui em 49 ainda também. Se der um bug total no Fortaleza, talvez a gente acompanhe eles. E o outro resultado, o Juventude vencendo o Internacional, isso aqui eu não preciso nem falar, né? Juventude está aqui estava afundado na zona de rebaixamento, ganhou e freou completamente as pretensões do Internacional, travando também em 44. O que eu quero dizer então com isso? É que, se a gente olhar a tabela, o Fluminense jogou contra o lanterna do campeonato, vice-lanterna do campeonato, perdão, perdeu o seu jogo, foi um resultado de merda e a diferença não mudou nada pra cima. Porque aí a gente olha o Fortaleza, subiu um pontinho só. A gente olha o Bragantino, não subiu nada, perdeu seu jogo. E isso pegando adversários que dava pra ganhar. O Fortaleza pegou também um adversário que dava pra ganhar, que era o São Paulo. O Bragantino pegou um adversário mais complicadinho, né? Perdeu fora de casa pro Santos, mas dava pra ganhar. O Corinthians, aí esse era o descarte, mas a gente já sabia que ia perder. Perdeu pro Atlético Mineiro. E o Internacional perdeu pro um adversário ganhável, que era o Juventude. E não andou a partir de cima. Então, nesse ponto, se o Fluminense ganha o seu jogo, estaria aqui com 45 pontos, a 2 do Corinthians, que já está no G6 e que, enfim, é a certeza da vaga direta. E o Fluminense teria totais condições de, na próxima rodada, apesar da gente ter um jogo mais complicado, nas próximas 2 rodadas, deixa eu botar aqui, cadê? Nas próximas 2 rodadas, Fluminense e o Corinthians, ó. O Corinthians enfrenta o Cuiabá em casa e o Fluminense e o Palmeiras em casa. Não é um absurdo, tá? O Palmeiras vem jogando muito bem, mas é o jeito que o Fluminense joga um pouco melhor. E depois o Corinthians vai jogar contra o Flamengo e o Fluminense vai jogar contra o Juventude. A chance das pontuações serem parecidas nesses 2 jogos era muito grande e o Fluminense de fato poderia até passar o Corinthians nas próximas rodadas. Então assim, a derrota do Fluminense é trágica, mas o cenário não ficou tão ruim. O cenário não ficou muito merda porque os outros também tropeçaram. Aonde que fica merda, Gabriel? Quando a gente olha pra baixo. Porque assim, eu tô falando aqui até agora... rebaixamento, Gabriel, rebaixamento. Não é rebaixamento. Rebaixamento, eu te provo aqui, ó. Abre aqui, ó, o FMG. O FMG, Instituto de Matemática. Deixa eu ver como é que tá a tabela aqui, pra ver se eles já atualizaram os resultados de hoje. Já atualizaram os resultados de hoje. Então aqui, ó. Pontuação pra ser rebaixado. Com 44 pontos, você praticamente já não é rebaixado mais. Com 44 pontos, você tá praticamente salvo. Não sei se você sabe, o Fluminense tem 42. Se o Fluminense não fizer 2 pontos até o final do campeonato, meu amigo, aí você desiste, fecha o Fluminense, bota um pado lá, um cadeado e pronto. Então o assunto não é rebaixamento, ok? Mas eu tô falando aqui de ir pra Libertadores direto. O G8 tá garantido, né? De ir pra Libertadores, mas vai pra pré. Eu tô falando aqui até agora, a rodada foi perfeita pra Libertadores direto. O que acende um sinal de alerta foi esse resultadinho ruim aqui. O Sport. Aliás, nesse aqui não, esse aqui. O Sport. Eu fiz até um tweet, falei, cara, a rodada tá sendo perfeita pro Fluminense. Me antecipei, claro que me antecipei. O Sport foi buscar o mesmo Sport horrível. Nossa, que time ruim o Sport. Meu Deus, mas é um elenco muito fraco. Foi buscar um empate perdendo por 2-0 em casa, com 1 a menos, e sendo esse 1 a menos um dos melhores jogadores do Sport, foi buscar um empate em casa, 2-2. Falei, meu amigo, esse resultado é perfeito. Muito bom, ainda mais pelo cenário. O América Mineiro faz o 3-2, Maílson entregou o jogo. E é o único resultado ruim mesmo da rodada. Tirando o nosso, obviamente. O América Mineiro encosta, tem 41 pontos, tem o mesmo número de jogos, ou seja, está 1 ponto atrás do Fluminense, efetivamente. O Fluminense ainda ganha no desempate, porque eles têm 10 vitórias. E tem um confronto direto, daqui a um tempinho. O único que de fato assusta mais aqui atrás é o América Mineiro. Isso porque, como eu falei, o resultado do Cuiabá, nessa rodada ele empatou com a Chape. O resultado foi, aliás, deixa eu voltar aqui, o resultado foi bom pra gente, em relação a quem vem de trás. Ceará, perdeu, o resultado foi bom pra gente. E o São Paulo, empatou. Não era o resultado ideal, mas foi um resultado ainda bom, ainda pro Fluminense. Atlético Goianiense tomou 4 do Palmeiras, resultado bom pra gente. E aí a gente já chegou no Bahia, que joga hoje até com o Flamengo. Ou seja, os times que vêm de trás também não pontuaram. Pra onde foram os pontos?
pro Grêmio, pro Juventude. Os pontos foram pro América Mineiro e cá em cima. Palmeiras ganhou e o Atlético Mineiro ganhou. Ou seja, quanto mais lá em cima e lá embaixo pontuarem, melhor pro Fluminense. Essa meiota aí que o Fluminense tem que pontuar. Bem, a rodada foi muito boa. Acho que você até destacar aqui, a goleada do Palmeiras foi boa. Não precisava ter massacrado tanto assim o Atlético Goianiense, porque dá um medinho pra domingo. Mas foi boa aqui o resultado. Assim, a rodada, ou seja, na maioria, vocês estão vendo aqui do lado, aqui desse lado aqui, a rodada, em sua maioria, ela foi perfeita pro Fluminense. Você tira ali o empatezinho aqui do Atlético Paranaense, que era o ideal, e a vitória do Fluminense. Tá dando isso Atlético Paranaense, o empatezinho ali do América com o Sport e a vitória do Fluminense era a rodada perfeita. Não foi por incompetência do Fluminense e por incompetência do Sport também. Fica aqui a reclamação, tá praticamente rebaixado. É isso, discordou de alguma coisa? Comenta aqui embaixo, pô. Ainda tá pensando em rebaixamento? Se você comentou, eu vou saber, se você comentou de negócio de rebaixamento aqui embaixo, é porque você não viu o vídeo até o final. Porque não existe mais o assunto rebaixamento, né? Enfim, mas existe o assunto sul-americana, que é o que muito me preocupa. O Fluminense precisa pontuar contra Palmeiras, precisa pontuar contra a Juventude e precisa voltar a pontuar com regularidade no campeonato. Aí é assunto de bola e campo. Aqui foi só assunto de tabela. Até a próxima. Valeu.